Rodrigo também. Glória a Deus, boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida nessa noite. Vamos abrir, por favor, a palavra de Deus em João 3. Na semana passada eu estaria ministrando essa palavra, mas aprove a Deus que outras coisas acontecessem, né, durante o culto. Foi uma bênção também. E aí Deus permitiu hoje que a gente pudesse estar compartilhando essa palavra de Deus que o Senhor já tinha, né, trazido ao meu coração para compartilhar com os irmãos. E João 3, versículo 22. Eu vou ler do 22 até o 36. Todos acharam? Podemos ler juntos? Eu estou usando a versão NVI, tá? 22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém. Pai, nos colocamos mais esse momento diante da Tua presença, aqui com o Teu povo reunido, Senhor, neste culto. Clamamos, Espírito Santo, que Tu venhas falar com os nossos corações através da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, Senhor, a verdade é revelada a nós. E nós podemos, Senhor, nos apropriar. Nós temos esse privilégio de termos essa Tua palavra, Senhor, falando conosco em todos os dias. Por isso, vem, Senhor, fala, move, Senhor, os nossos corações, que não saiamos daqui, Senhor, da mesma maneira que nós viemos hoje, Deus, mas a Tua palavra venha nos transformar, venha agir, Senhor, no mais profundo do nosso coração. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto ele já está assim na minha mente, né, no meu coração já faz algum tempo, desde que eu comecei a escutar uma canção, e eu lembrei principalmente da parte ali do versículo 30, né, que é necessário que ele cresça e que eu diminua. E esses dias a gente cantou essa canção aqui, que é a Grandioso Deus, que fala essa parte. E sempre que falava, né, esse versículo, que ele cresça, que eu diminua, sempre me soava de uma forma ainda romântica, né? Como se fosse assim uma coisa bonita de se dizer, né? Ah, que ele cresça e que eu diminua. E aí, como várias outras canções, e as canções elas têm esse esse objetivo, né, esse intuito, também de certa forma um poder, né, de nos relembrar o que diz a palavra de Deus, o que o Senhor quer falar com os nossos corações. Elas geralmente a gente busca canções assim que citem trechos da palavra de Deus, para que enquanto nós cantamos, enquanto essa música está, né, na nossa mente, no nosso coração, ela possa nos levar a nos aproximarmos daquilo que a palavra diz.
não seja apenas uma canção bonita ou que, né, chiclete, como a gente diz, né, que gruda na cabeça e fica ali, mas que esse grudar na cabeça, isso chamar a nossa atenção, nos leve à palavra de Deus. E aí eu vim ao texto, né, para ver o que o texto dizia, onde que essa frase, que parecia tão bonita, né, e romântica, está incluída na palavra de Deus e qual é o contexto dela. Então a gente pode ver aqui que essa palavra está em João, no livro de João, né, do Evangelho de João, e que por algumas evidências, né, e por tradição é apontado como escrito por João, o filho de Zebedeu. Tem discordância também se é realmente esse João, mas independente, né, de quem o escreveu, o livro foi escrito por uma testemunha ocular e com um propósito muito claro, que inclusive está lá em João 20:31, para que vocês creiam que Jesus é o Messias e crendo, tenham vida em seu nome. Então esse texto que está aqui, o evangelista trouxe com esse intuito, de que nós creiamos que Jesus é o Messias e que nós tenhamos vida em seu nome. Então, neste capítulo, o autor, primeiramente ali no início, nos primeiros versículos que a gente não leu, de 1 a 22, ele traz Jesus falando com Nicodemos, né? E qual é a parte principal que nós lembramos da história de Nicodemos? Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo, e aí Nicodemos do outro lado fica, né, mas como é que eu vou nascer de novo, já sendo velho, né? Isso é bem conhecido de todos. E aí, depois desse texto, Jesus ali já se mostra, nessa primeira parte, como mestre, né, e uma definição dada para um rabino, que era alguém que era muito, né, conhecia muito a palavra de Deus e muito importante no povo. E aí, no versículo 22 em diante, a gente vê um outro acontecimento, né, que envolve João Batista e os seus discípulos. E ali pode ver que eles têm uma pergunta sobre a questão do batismo, que nós vamos ver um pouco mais à frente. João Batista, então, é um personagem bíblico também bastante conhecido, assim como Nicodemos, e de tão importante a história dele está contida nos 4 evangelhos. A existência dele foi predita lá em Isaías 43 e foi confirmada também aqui no próprio evangelho, tanto em João 1:23 quanto Mateus 3:3, que diz: Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. Então, João Batista foi o mensageiro designado por Deus para anunciar a chegada de Jesus. A mãe dele era Isabel, que era parente de Maria, mãe de Jesus, e seu pai era Zacarias. E a história do nascimento de João Batista está toda contida em Lucas, capítulo 1, do versículo 5 até o 80. Jesus também falou sobre João Batista e disse que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mateus 11:11. O seu ministério foi marcante. Todos nós conhecemos João Batista, né? E, inclusive, aquilo que ele fazia começou a fazer parte do seu nome. Hoje nós chamamos ele de João Batista, mas no texto original grego diz que o nome dele é João o Batista, né? E isso quer dizer o quê? Que ele era aquele que tinha um título, uma função, ou seja, ele era aquele que batizava. Então, João, aquele que batizava, ou aquele que batiza. Então, não era um nome, né? Oh, o nome dele vai ser João Batista. Ele acabou sendo conhecido por João Batista por batizar. Então, João acabava sendo conhecido pela sua função e não por quem ele era em si. E aí, dentro dessa frase, eu pensei, quem é que disse essa frase? Foi João Batista. João Batista disse. E como é que João Batista chegou? Então, hoje é a nossa grande pergunta dessa noite. Como é que João Batista chegou nesse ponto de dizer que ele cresça e que eu diminua? Como alguém que tinha um ministério tão importante, né, narrado, tanto é que foi registrado em vários livros, nós conhecemos ele, falamos tanto sobre João Batista, mas como é que João pôde dizer que ele cresça e que eu diminua? Melhor ainda, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Em outras versões diz que convém que ele cresça e que eu diminua. Então, hoje nós temos então 3 pontos, na verdade são 4,
mas os 3 sobre João e um finalizando, para vermos como que João chegou até essa conclusão, que era necessário que ele crescesse, que Jesus, né, que no caso crescesse, e que ele diminuísse. Amém? Vamos lá então. Primeiro, João Batista não competia com Cristo. Primeiro. Então vamos ler João 3, do 22 ao 24, ali para relembrarmos. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. E aí, um pequeno, parênteses ali, no 24, isso se deu antes de João ser preso. Só para localizar ali quando é que isso aconteceu, né? Então, o texto aqui está dizendo que Jesus passou do outro lado para o Jordão, para a Judéia, para passar um tempo com os discípulos, e ele batizava. Se nós vermos um pouco mais à frente, em João 4, 1 ou 2, diz que não era Jesus quem batizava diretamente, mas os seus discípulos. Só que, de alguma forma, esse assunto de batizar parecia que incomodava tanto os judeus quanto os discípulos de João Batista. Porque tanto é que eles foram para João e indagaram. Mais à frente, eu acho que eu passei aqui, não li tudo, Só li até o 24, na verdade era até o 26. Vou ler o restante, então. 25. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhasse, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Então, o batismo de João Batista, como Marcos 1,4 diz, era para arrependimento pela remissão dos pecados. Certo? Então isso era muito claro, João Batista sabia que aquele batismo que ele fazia não é o mesmo batismo que nós realizamos hoje, ok? Depois de Jesus, E enquanto esse momento também Jesus e seus discípulos também ainda faziam um batismo que era considerado batismo para arrependimento dos pecados. Então ele vinha como uma preparação, para aquilo que viria à frente ainda. Para os judeus também isso perturbava porque eles tinham os rituais deles de purificação, que vinha lá desde das leis, lá em Levítico, de como deveria fazer. E aí ficava meio em contraste para eles. Isso que vocês estão fazendo é aquele ritual para purificação lá de como a lei diz? Ou o que é esse batismo para arrependimento? Então tinha essa dúvida que pairava no coração deles ali. E ao fim, uma questão perturbava o coração dos discípulos de uma vez. Jesus também estava batizando e todos estavam se dirigindo a ele. Então, nesse ponto aqui, os discípulos de João estavam assim: ele está fazendo a mesma coisa que tu fazes e as pessoas estão indo para ele. Eles estavam enxergando como se houvesse uma competição, ou, na melhor das hipóteses aqui, uma invasão, assim. Jesus estava começando a fazer o trabalho que era de João Batista. Hoje, nós estamos acostumados com uma série de competições em nossas vidas, e é bem natural para o ser humano viver com isso. No entanto, João mostra que ele nunca entrou nessa competição. O fato de Jesus estar batizando e as pessoas se dirigindo até ele, para João, não era uma competição. Não era algo que perturbava a mente e o coração de João. E nós, muitas vezes, fazemos também algo para Deus, um ministério, nós temos um projeto, nós temos um sonho. Nós começamos a ver as coisas dando certo, então os números vão aumentando, o reconhecimento das pessoas vai vindo, os nossos sonhos vão se realizando, o nosso ministério crescendo, a nossa família parecendo perfeita. E é aí que nós exatamente somos tentados a viver por nós mesmos. E se nós damos o ouvido a essa tentação, nós vamos tropeçar. E aí, sem perceber, nós estamos entrando em competição com o próprio Cristo, a quem nós dizíamos servir.
Nosso coração é revelado nesse momento. Eu conheço na história, né, o Frank falou de 23 anos, Frank, eu estava lembrando que o meu já é quase 30. Né? E nesses quase 30 anos, eu vi muita gente tropeçar por causa dos sonhos, dos projetos, do ministério. Porque naquele primeiro momento, né, que se convertia, era algo lindo, tinha aquela paixão, aquele desejo por estar com Cristo e de fazer as coisas para Deus. Mas em um determinado momento, isso se tornava o mais importante. Isso se tornava a prioridade, chegar ali. E depois nós vamos ver mais para frente que faltava um caminho ainda a ser trilhado para que ele pudesse desenvolver esse ministério, pudesse continuar tendo isso à frente de uma forma sólida e que isso não viesse a competir com o próprio Cristo. Finalizando esse primeiro ponto, a gente pode dizer que não há competição quando Cristo cresce em tudo. Primeiro ponto, João sabia que não tinha competição, porque Cristo é quem deveria crescer em tudo. Então, nesse momento aqui, eles vieram ali perguntar para João, e João não tinha competição. Vou adiantar um pouco. Na verdade, estava acontecendo algo que era realmente para acontecer. João veio para isso, para anunciar o Messias e que as pessoas fossem até ele. Então, o fato das pessoas estarem se dirigindo a Jesus realmente estava mostrando que tudo estava no lugar certo, que tudo estava dando certo. Amém? Quando eu valorizo mais aquilo que eu faço do que Cristo, eu entro em competição com Cristo. Então, se você tem um sonho, tem um plano, isso toma boa parte da sua vida, nesse momento você já está entrando em competição com Cristo. Ah, mas eu tenho muitas promessas, eu tenho muitos sonhos, Deus já falou muitas coisas que podem ser realizadas através de mim. Glória a Deus. Mas cuida, para que isso não entre em competição com o próprio Cristo. Porque em um momento ou outro, Cristo vai mostrar quem é o mais importante nessa história, e aí você vai começar a ter ciúmes. Aí você vai começar a dizer, não, o seu ministério pode começar a ir para caminhos, né? A sua vida pode ir para certos caminhos que não são aqueles que você esperava. E aí, nesse momento, você vai querer se agarrar naquilo que você pensava que tinha que ser daquele jeito, e aí vai se ver num cabo de guerra com Cristo. Só que tem um detalhe, você sempre vai perder nesse cabo de guerra. Porque é a vontade de Cristo que está acima de todas as coisas. Amém? Segundo ponto. Então, primeiro, João Batista, ele não competia com Cristo. Não entrei nessa competição, porque essa competição ela nem existe. Okay? O segundo, João Batista sabia quem ele era. Vamos ler então ali João 3, do 27 ao 29. E aí vem a resposta de João Batista. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Foi até o 30, na verdade, mas até o 29. E aqui, João respondeu com três formas, em três partes, que nós vamos ver agora. A primeira, tudo o que eu tenho vem de Deus. No versículo 27, João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Então, aquilo que eu tenho só pode ter me sido dado pelos céus. João confirmou que ele só poderia fazer o que fazia, pois foi recebido dos céus do próprio Deus. O seu chamado veio de Deus, o seu dom veio de Deus, o tempo veio de Deus. Não existia mérito dele naquilo que era realizado. Ele também sabia que Jesus podia fazer, porque isso tinha sido dado pelo próprio Pai a Jesus. Sempre que eu li essa passagem, no primeiro momento eu pensava nisso. Ele está dizendo que aquilo que Jesus faz, né? Jesus está batizando, fazendo tudo aquilo, porque foi dado pelo Pai para ele. Mas, na verdade, podemos ver que ele estava falando de si próprio, que aquilo que ele podia fazer hoje, de batizar, de trazer o de proclamar, né, o arrependimento ao povo, só podia ser feito porque o Pai lhe deu. Não era nada dele. E aí, da mesma forma, nós, né?
aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que nós podemos fazer hoje, é porque veio do próprio Deus e é Ele que permite que nós façamos. Segundo ponto da resposta. Ele sabia quem ele não era. Então, versículo 28. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas aquele que foi enviado adiante dele. João sabia que não era o Cristo, né? Christos, que significa ungido no grego, né? E tem o equivalente hebraico que é Messias. Então, quando ele se referia como o Cristo, né, no grego, os judeus sabiam, por causa do hebraico, como Messias. Então, eles sabiam daquilo que estava sendo dito. Em João 1,20, ao ser questionado, quem é você? João já deu essa resposta. Eu não sou o Cristo. Muitos achavam que talvez ele pudesse ser o Cristo. Né? É bem interessante aqui em João 1, que foi uma série de perguntas ali no 20, né? Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou. Declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, então, quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não também. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? E aí foi onde ele disse o texto que a gente viu ali, né? Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. E aí eles, como judeus, sabiam que ele estava se referindo a Isaías, aquilo que havia sido predito. Para nós, hoje, a gente fica, né? Ele está falando só realmente que ele é uma voz que clama no deserto. Mas, na verdade, ele estava recitando ali um texto, né, que já estava sendo cumprido naquele momento. Então, os judeus sabiam muito bem a ligação dessa resposta dele com aquilo que já estava escrito. João era humilde e esse talvez seja o maior segredo da humildade. Humildade não é pensar pouco de si. Isso seria, se tornar miserável além do necessário, né? Mas a humildade é não ocupar o lugar que pertence a Cristo. Isso é dessa forma que nós somos humildes. Em algum momento, nós podemos ser tentados a querer ser o salvador da família, o salvador da igreja, o salvador do ministério, o salvador do nosso casamento. No entanto, como João disse, esse lugar nunca foi meu. Por isso, essa é a outra tentação que nós passamos, outro motivo de tropeço, é querer ser o salvador das coisas. Achar que pela força do nosso próprio braço, nós podemos ser o salvador. E nesse momento nós tomamos um lugar que não é nosso. A resposta de João revela qual é o nosso verdadeiro alvo. Nós nunca fomos o Cristo ou o salvador de ninguém. Nossa tarefa é apontar as pessoas para aquele que salva e depois dar um passo para trás. Jesus é aquele que salva. Nessa noite, nesse momento, essa é a minha tarefa. É de mostrar para vocês, olha, não sou eu que estou aqui para salvar vocês. Mas essa palavra, é o Deus que escreveu essa palavra, é Jesus, o Filho enviado por Deus, que tem o poder para te salvar. Esse lugar é dele, somente dele. Ele já havia testemunhado que não era o Cristo, sabia o papel que foi conferido a ele e não confundiu essas coisas. Lá em João 1,26, ele diz, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Continuando, ele era o amigo do noivo e se alegrava com as bodas do noivo. Então, agora vamos para a terceira parte da resposta dele. Ele sabia qual era a alegria dele, qual era o papel dele naquele momento. E aí ele faz uma metáfora de casamento para responder a os seus amigos, os seus discípulos. Ele se compara à relação do amigo do noivo, função conhecida como shoshbin, não sei se essa é a pronúncia, tá? Também, imagina, vocês não vieram aqui para aprender a pronúncia de hebraico, né? Na cultura judaica. E com o noivo e com a noiva. Então nós temos três figuras aqui. O amigo do noivo,
o noivo e a noiva. Quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? A igreja, o seu povo. E aí nós temos um amigo do noivo, que nesse caso aqui é João Batista. Ele diz também que o que tem a noiva é o noivo. Então, nessa função aqui, noiva e noivo é que estão dentro dessa relação, e o amigo está ali como um apoio dessa função. Por quê? O amigo do noivo, nessa época, ele tinha a função de organizar as bodas. Era ele que fazia toda a organização do casamento. Então, o amigo do noivo não ficava triste quando o noivo aparecia, né? Muito pelo contrário. A festa só fazia sentido porque o noivo tinha chegado. O amigo, ele não buscava a noiva para si. Ele buscava apresentar a noiva para o noivo. E é muito interessante, quando a gente participei já de muitos casamentos, né? E fui amigo do noivo durante muito tempo, até eu ser o noivo, né? Mas o mais interessante é isso, é que quando a gente vai como amigo do noivo, a gente vai com toda essa alegria, né? Não por querer, eu quero estar no lugar do noivo. Não. A gente sabe que o noivo e a noiva, os dois, aqueles ali, vão se pertencer. A partir daquele momento, eles vão se unir. E a gente, como amigo do noivo, fica todo alegre por aquilo que está acontecendo, né? Então, ele colocou esses 3 pontos aqui. Vamos recapitular aqui. Primeiro, ele sabia que tudo vinha de Deus. Ele sabia quem ele não era. E ele sabia que a alegria dele era ser o amigo do noivo. Amém? Já dá para ver por aqui por que ele chegou nesse cresça, né? Que ele cresça e eu diminua. Porque em todas as coisas ele via que nesse momento ele era o amigo do noivo. Ele era a pessoa que estava dando suporte a ele, a pessoa que estava abrindo o caminho e foi designado por Deus para esse modo. E nós, da mesma forma, hoje nós também estamos aqui em certa forma como os amigos do noivo, né? Também como noiva, né? Mas também nessa função de apresentarmos a todos aqueles que estão ao nosso redor a Cristo, a que venham para que se acheguem ao noivo. Então, para fechar esses pontos, aquele que sabe quem é não entra em disputa com Cristo, né? Então, primeiro que nem tem competição e segundo nem vou entrar em disputa porque eu sou o amigo do noivo. E aí vamos para o nosso terceiro ponto. João 3,30, que eu já li anteriormente. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, quando a gente chega nessa parte aqui, desse caminho, vendo parte por parte, versículo por versículo, como é que João foi tratando essa situação, né? E aí vimos ele terminar aqui. É necessário que ele cresça e eu diminua. Vocês estão preocupados com uma competição que nem existe? Vocês estão preocupados com que ele possa estar fazendo o trabalho que me é devido? Mas, na verdade, nada disso é necessário. Porque é necessário que ele cresça e que eu diminua. João sabia que o mais importante para o seu ministério era apontar para Jesus como o mais importante. E aí até esqueci que esse é o tema da nossa administração de hoje, que é Jesus sempre é o mais importante. Ele vai sempre ser o mais importante. A sua vida, o seu trabalho, o seu ministério não eram e nem deveriam ser maior que Jesus. Quanto mais a vida espiritual dele crescia, quanto mais o ministério se desenvolvia, Cristo é quem deveria ser exaltado. Então esse é o terceiro ponto. João sabia que crescer espiritualmente é fazer Cristo aparecer mais. Lembra daqueles irmãos que eu falei lá dos 30 anos, que tinham um desejo? Muitos foram pelo meio, durante o caminho foram se perdendo. Muitas vezes os seus olhos estavam em fazer as coisas, seus olhos estavam em ser missionário, seus olhos estavam em participar do ministério de louvor, que naquela época era algo de grande importância na igreja. Hoje as pessoas parecem que saem correndo para não chegar até lá, né? Mas naquela época era de grande importância. As pessoas queriam muito pregar,
né, ser um grande pregador, um pregador conhecido, renomado, e uma série de coisas. Mas a gente muitas vezes não se atentava para isso. Que para poder desempenhar essa função, precisar estar aqui e fazer isso, nós precisamos crescer espiritualmente. E esse crescer espiritualmente é fazer Cristo aparecer mais. Quanto mais a vida espiritual cresce, quanto mais o ministério se desenvolve, Cristo é quem deve ser exaltado. João 1,27 diz: Ele é aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Lendo o texto, podemos usá-lo com a seguinte intenção: eu preciso ser mais humilde. Né? Só que não para por aí de precisar ser mais humilde. Que ele cresça e eu diminua. Então quer dizer que eu tenho que ser uma pessoa mais humilde. Não é só isso. João está falando, em primeiro ponto aqui, não é a humildade. Ele está falando sobre prioridade. O verbo ali no início, que algumas traduções trazem como convém, mas na minha aqui está como é necessário, ele traz... Esse verbo é necessário, ele expressa necessidade divina. É de uso comum no grego, aqui do Novo Testamento, e ele expressa o plano soberano de Deus. O mesmo verbo, por exemplo, aparece lá mais à frente, que diz que era necessário que o Filho do Homem sofresse. Era necessário. Essa mesma palavra de que é necessário que o Filho do Homem sofresse, é esse mesmo aqui de ser necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, é uma necessidade divina. É um plano de Deus que ele cresça e que eu diminua. Então é muito mais do que humildade. João estava sendo humilde aqui, estava dizendo que Cristo que tinha que aparecer e ele não. Também faz parte. Mas a principal noção dele aqui é que Deus já havia determinado que Jesus deveria crescer e que ele João, deveria diminuir. O plano de Deus é Cristo crescendo, João diminuindo. Não tinha uma opção. Ele não disse, preciso diminuir e sim, é necessidade divina que ele cresça e eu diminua. Não. Ele já colocou a necessidade divina em primeiro lugar. Cristo era a prioridade e Cristo continua sendo a prioridade em nossas vidas, em tudo aquilo que nós fazemos. João enfatizou que o seu ministério é simplesmente preparar o caminho para Jesus. Quando ele diz, convém que ele cresça e eu diminua, está expressando a consumação dessa missão de preparação do caminho. Ele está revelando como exaltar Deus e humilhar-se diante de Deus. Ele reconhecia que sua relevância diminuiria naturalmente, conforme Jesus se tornasse mais proeminente. E ele aceitava isso com alegria, não com resistência. Assim nós, irmãos, hoje, se nós queremos crescer espiritualmente em Jesus, é necessidade divina que Cristo em nós seja o mais importante e que nós, a cada dia mais, diminuamos. É o plano de Deus para nós que a nossa importância seja reduzida e Cristo seja exaltado em todas as coisas. E isso, quando a gente começa a aplicar isso em todas as áreas da nossa vida, sabe como dizer assim, pensa como você está vivendo o seu dia e Jesus estivesse olhando para você o tempo todo, vendo, né, o que está acontecendo na sua vida o tempo todo. Vamos aumentar um pouco mais isso e dizer, tem necessidade divina aí dizendo que Cristo tem que crescer na nossa vida em todo o tempo e nós temos que diminuir. Em todo o tempo, nosso trabalho, na igreja, em tudo que nós fazemos, no momento de louvor, no momento aqui da pregação, no momento que nós estamos na nossa casa, com a nossa família, em todos os lugares, em todo o tempo, é necessário que Cristo cresça e que nós diminuamos. E aí, finalizando esse texto do 31 até o 36, tem um texto que em algumas versões, aqui na minha, está tudo junto. O texto continua, termina do é necessário que ele cresça, que eu diminua, e continua para o 31.
Tem algumas versões, eu acho que uma boa parte delas, que divide esse texto. Tem um subtítulo e depois continua isso, como se o texto não continuasse, né? Essa próxima parte não tivesse a ver com aquilo que estava acontecendo antes. E existe realmente essa discussão, porque aqui na minha Bíblia, na escrita, não, mas eu tinha uma versão na internet que inclusive começava com travessão, essa parte, como parece que é um texto que João Batista continuou a dizer. Né? Ele disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos, como João Batista tivesse continuado. Mas muitos dizem que não, que o estilo de redação desses últimos versículos ele é diferente do que estava se desenhando antes, do que estava sendo escrito antes. Até porque fala de coisas que João ainda não tinha conhecimento da forma que iria acontecer. Nós podemos pensar assim, João sabia da sua função, sabia para que ele veio, sabia que era importante que ele crescesse, que ele crescesse, ele diminuísse, mas ainda tinha uma noção muito ligada a tudo aquilo que a lei, o Velho Testamento ali dizia sobre Jesus, sobre o Messias. Tanto é, né, aqui com os meus pensamentos, não sei, tá, não posso dizer para vocês se isso é super verdadeiro, mas a briguinha dele lá com Herodes, né? Herodes? Que foi onde ele acabou morrendo, né? É aquela briguinha ali com ele estava querendo que Herodes seguisse, né, a lei, seguisse a disposição de uma coisa ali, então ele era muito zeloso com aquilo que ele conhecia. Né? E tanto é que aquela desavença dele ali né, não permitindo que ele casasse com a mulher do irmão, né, aquilo tudo levou ele a ser morto. Então ainda, né, João Batista ainda não tinha um pleno conhecimento de quem Jesus era, o que Jesus faria, ainda que soubesse que ele era o Salvador, que ele era o Messias, que ele era aquele que todos esperavam para Israel, mas a visão dele ainda não era tão ampla, né, do que poderia ser. E esse texto aqui ele traz algo além. Então acredita-se que, resumindo, né, acredita-se que João tenha colocado, o autor aqui, tenha colocado como um complemento dessa parte aqui. Então, entende-se que realmente tem a ver com o que está sendo dito antes, mas como um complemento. Por quê? Seja qual for o sentido que esse texto, né, ele foi colocado aqui, ele nos dá mas traz uma reflexão do autor sobre a relação geral do filho com aquele que viria antes dele e com os mestres da antiga aliança. João Batista falou de forma figurativa, usando a linguagem do Antigo Testamento, sobre o que Cristo era, e assim direcionou seus discípulos a reconhecê-lo. O autor, olhando para o longo intervalo de anos, reafirma com palavras mais claras o testemunho de João Batista e mostra como ele se cumpriu. Só através de Cristo é que o homem pode ter a vida eterna, e isso é o mais importante. Os dois Joões, né, viram que Cristo é, porque se foi João o autor, ou se foi João Batista que disse, né? Em suma, eles viram que Cristo é. Cristo veio do céu, está acima de todos, fala as palavras de Deus, dá o Espírito sem medida, foi amado pelo Pai, recebeu todas as coisas nas suas mãos, e ele concede a vida eterna. E tem um último ponto aqui também. Quem o rejeita, né, permanece debaixo da ira de Deus. Então a ira de Deus ela permanece sobre ele. Não é uma ira futura. E a ira de Deus vai vir sobre aqueles. Não. É uma ira já atual. Algo que já está em curso sobre aqueles que rejeitam o Filho. O verbo aqui, grego, né, sobre permanece, traz essa ideia de permanecer, continuar. Então já é uma situação que vem e ela permanece, ela continua. Então vamos ler aqui, né, novamente esses versículos, do 31 em diante. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações.
O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O texto termina nos lembrando que a nossa geração, e isso é um ponto bem crucial hoje, nós estamos numa geração que é muito focada no homem. O homem tem um valor muito grande, né? Antes essa visão de que Cristo tinha que estar acima, né, à frente de tudo, que nós éramos alguns servos, somente servos, né, dele, era uma ideia bem geral, bem difundida, todo mundo sabia o seu lugar. Mas hoje não. Hoje a gente vê o homem sendo muito exaltado no meio dessa história toda. Graças a Deus eu não vejo muito, não recebo muito dessas informações. Mas eu sei que nós vivemos uma época em que o homem assumiu o centro de tudo, inclusive na igreja. Então nossa geração tem uma visão muito grande do homem e muito pequena de Cristo. Cristo passou a ser alguém que eu carrego aqui do meu lado, aqui, encaixa, um periférico, né? Eu tenho como eu tenho esse tablet, como eu tenho a minha Bíblia, como eu tenho meu celular, Cristo está aqui comigo, está aqui, como o celular está aqui junto comigo. E aí eu vou agregando, eu agrego isso na minha vida. Então, nesse momento, eu vivo do meu jeito, eu faço o que eu quero, o ministério vai ser do jeito que eu quero, os meus sonhos vão realizar, porque maior é Deus, né, na minha vida, então eu vou conseguir tudo o que eu quiser. Quase a música da Xuxa lá, né? Veio, passou aqui, né? Então, eu vou ter tudo, porque isso, nos últimos 40 anos, e isso tem a ver um pouco com essa senhora, né? As pessoas foram começando a ser levadas a olhar para si. É muito comum a gente ver que Deus é amor. E para aí. E aí todas as coisas que o homem quer fazer, todas as nossas imaginações, tudo que vem da gente, está ok, porque Deus continua nos amando sempre. Ele é somente amor. Ele aceita todas as coisas do jeito que são, porque Ele é amor. E esse é o amor de Deus? Mesmo? Ou será que nós estamos tendo uma visão distorcida do amor de Deus? Porque nos últimos 40 anos distorceram o amor de Deus para nós. E reduziram ele apenas a um periférico. Ou como os nerds gostam de dizer, um gadget, né, na nossa vida. E será que tem sido assim? E aí, dessa forma, se Cristo é apenas uma parcela da nossa vida, Ele é apenas a minha religião. Qual é a tua religião? Eu sou cristão. Cristão evangélico, né? Posso ser cristão católico. E aí eu vou me encaixando, colocando nessas caixinhas do quem eu sou, mas somente como algo de fora. Porque naquele momento mesmo em que eu sou indagado, quem é você o que você segue, o que você faz, aí eu caio num dilema. Porque se Cristo for só essa caixinha, ou for só algo que eu adiciono na minha vida, eu vou querer sair pela tangente, né? Não, eu sou cristão evangélico, mas assim, eu me dou bem com todo mundo, eu não sou preconceituoso, eu não sou isso, não sou aquilo, daí eu quero fazer aquele momento social ali continuar valendo. Agora, quando Cristo está assim, não, eu sou um seguidor de Cristo. E aquilo que a palavra dele diz é aquilo que eu cumpro, é aquilo que eu faço, dentro das minhas possibilidades. Cristo está no centro. Então se a palavra de Deus diz tal coisa, você acredita que é tal coisa? Se a palavra de Deus diz que é. Não, mas isso aí não é isso aí não. Isso aí foi escrito há tanto tempo, né? Essa palavra aí, olha, tem que dar uma atualizada nela, porque já foi escrita há muito tempo. Naquela época que escreveram, isso era dessa forma. Mas agora, em 2026, nós somos muito mais avançados, né? Então agora tem que dar essa atualizada como se fosse um aplicativo, como se fosse um programa onde eu posso atualizar. E aí você, é verdade, é isso mesmo. Acho que tem que dar uma atualizadinha. Né? Ou se eu der uma atualizada aqui de leve, né, fica tudo bem, mesmo assim. Os tempos de hoje são, tempos difíceis, tempos tenebrosos, e lembre-se sempre, irmãos, o homem está no centro dos nossos dias.
E nós temos que orar, nós temos que pedir a Deus misericórdia para que nós não sejamos esses homens que têm o nosso próprio eu acima de tudo. João pensava exatamente o contrário dessa geração de hoje. Ele sabia que Cristo era a prioridade. Cristo era o mais importante. Aquilo que ele estava fazendo, e assim, Jesus disse, daqueles nascidos de mulher não tem ninguém mais importante, né? Não sei se essa palavra agora me fugiu. Mas não tem ninguém maior do que João Batista. Depois ele continua dizendo, no entanto, né? Faz um contraste do que seria, né? Mas Jesus trouxe isso. João Batista foi muito importante. Não era alguém, um Zé Ninguém. Mas até ele mesmo dizia que era necessário que Cristo crescesse e ele diminuísse. E quem somos nós hoje? Nós somos o corpo de Cristo, nós somos esse que fomos chamados, atraídos pelo Senhor através da cruz, daquilo que ele fez na cruz. João não chegou a contemplar isso, aquilo que Jesus fez. Ele não pôde ver, contemplar toda essa obra de Jesus vindo lá do céu, né? E passando por todas as coisas aqui, sofrendo lá na cruz em nosso lugar, e inclusive por ele também. João também precisava da salvação, também precisava do Salvador. E hoje nós, como amigos do noivo, também precisamos do noivo, precisamos da salvação que ele nos dá. Você que está aí sentado nesse momento, você precisa desse Salvador. Você precisa dessa salvação. E aí, continuando na salvação, fomos salvos, estamos aqui nessa terra, e agora? E agora nós vamos começar como servos, como seguidores de Cristo, a viver a nossa vida aqui. Lembrando sempre que importa que Cristo cresça e que nós diminuamos. Que a nossa vida seja, colocada debaixo da potente mão de Deus. Vimos então que João conseguiu responder essa pergunta facilmente, né? E conseguiu dizer isso, que ele cresça e eu diminua de uma forma muito tranquila, porque ele não competia com Cristo, ele sabia quem ele não era, ele entendia que crescer espiritualmente era fazer Jesus aparecer mais e compreendia verdadeiramente quem Jesus era. Não importa então, irmãos, o cargo, a função, o tempo de caminhada que nós estamos, não importa toda a nossa história. O que importa é que, assim como aconteceu com João, Cristo cresça e nós diminuamos. Após esses eventos, João perdeu os seus discípulos, perdeu a popularidade dele e pouco tempo depois também perdeu a liberdade. Depois ele perdeu a própria cabeça. Mas mesmo passando por tudo isso, ele nunca perdeu a alegria de ser o amigo do noivo. Por quê? Porque a alegria dele nunca esteve em ser grande. Nunca esteve em se apegar naquele ministério, naquilo que Deus tinha dado para ele. Mas em ser o amigo do noivo. A alegria dele estava em ver Cristo sendo exaltado. É bem interessante porque quando ele estava na prisão, ele mandou, né, alguém lá e perguntar para Jesus, né, se ele era mesmo o Messias, né, e tínhamos que esperar por outro. Né? E aí Jesus responde dizendo, está vendo tudo que está acontecendo aqui? Estou parafraseando, tá? Tudo que está acontecendo aqui, né, a graça de Deus que está sendo derramada para esse povo, né? E aí ele pôde tranquilamente dizer, opa, minha tarefa aqui está cumprida. Né? As coisas estão acontecendo. O maior perigo na nossa vida, como igreja hoje, é quando... O maior perigo para a nossa vida como igreja hoje não é quando Cristo está sendo rejeitado pelo mundo. Esse mundo rejeita e sempre rejeitou a Cristo. Então esse não é o nosso maior problema. Quando as coisas se levantam contra Cristo, leis, governos e sei lá, qualquer pessoa que se levante falando, né, contra Cristo e rejeitando a Cristo, esse não é o nosso maior problema como igreja. O nosso problema é quando Cristo deixa de ser o centro da nossa vida. Quando Cristo deixa de ser o centro de nós. É quando, como eu falei, como o espírito dessa geração, de um homem no centro, está nos nossos corações, está vagando por dentro de nós. A nossa missão nunca foi construir o nosso nome, nunca foi
aumentar ou estar aqui em cima da plataforma. Nunca foi nós sermos indispensáveis. A nossa missão sempre foi fazer com que com que as pessoas olhem para Cristo. Então, quando as pessoas olharem para nós, elas enxerguem quem? Cristo. Isso é uma missão e tanto, não é? No fim, o verdadeiro discípulo não é aquele que faz as pessoas dependerem dele. É aquele que as conduz até Cristo e se alegra quando elas passam a segui-lo. Uma das coisas mais lindas, irmãos, é quando a gente vê alguém seguindo a Cristo. Essa é a nossa maior alegria. Quando a gente vê a noiva, né, se juntando com o noivo. Essa deve ser a nossa maior alegria. E não ficar assim, foi eu que conversei com ela, foi eu que falei, foi eu que disse. Né? Foi eu que aquele dia passei na casa dela, né, e trouxe ela para o culto, porque se eu não tivesse trazido, né, porque ela não estava aqui hoje. Irmão, mas é tão difícil pensar. Talvez a gente não pense com essas mesmas palavras, com esse mesmo pensamento, mas as nossas ações, né, o mais profundo do nosso coração, pense que nós somos indispensáveis e que Cristo não teria alcançado aquela pessoa, né, sem nós. A igreja primitiva entendeu isso e por isso ela foi chamada de cristãos, os seguidores de Cristo. Então pense aí, nesse momento aí onde você está. O que tem faltado para nós hoje para que Cristo possa crescer em nossas vidas? Feche os seus olhos e medite nesse momento. O que falta na minha vida para que Cristo possa crescer em mim? Pai, nós nos colocamos mais uma vez em oração a Ti nesse momento. Através da Tua palavra, Senhor, nós sabemos o quanto Jesus é importante, o quanto toda a obra, tudo aquilo que Jesus fez por nós, Senhor. Mas que nessa noite, Deus, isso possa ser reavivado no nosso coração. E que Cristo aparecer, Senhor, Cristo estar à frente de nós, que as pessoas enxerguem Jesus em nossa vida, Senhor. Seja a prioridade, Senhor, em nossas vidas. Que a Tua prioridade, Senhor, seja a prioridade, Senhor, do nosso coração, da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a ver e a compreender quem Tu és, Senhor, para que Tu cresça, Senhor, e eu diminua, Senhor. Será, Senhor, que eu estou competindo contigo, Deus? Será, Senhor, que eu estou tendo uma visão de quem eu sou diferente do que deve ser? Será, Senhor, que as minhas vontades, os meus planos, os meus sonhos estão, Senhor, à frente de todas as coisas, estão à frente, Senhor, de Ti? Será, Senhor, que eu consigo compreender, Senhor, quem Tu és? Compreender a importância, Senhor, que Tu tens? Compreender, Senhor, que eu sou apenas um amigo, Senhor, do noivo? Compreender, Senhor, que eu sou apenas um servo, Senhor, e que dependo inteiramente de Ti, Senhor. Deus, transforma, Senhor, o nosso interior, transforma a nossa vida nessa noite. Dá-nos, Senhor, amplia, Senhor, o conhecimento, a revelação, Senhor, que nós temos de Ti. Mostra-nos, Senhor, a Tua glória, Senhor, o Teu poder. Mostra-nos, Senhor, quem Tu és. Mostra-nos, Senhor, a necessidade de estarmos, Senhor, mais perto de Ti. A necessidade de conhecermos, Senhor, através da oração, através, Senhor, da palavra, Pai. Senhor, ajuda-nos, Deus, tem misericórdia de nós. Nós precisamos, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Deus, muitas vezes, Senhor, nós colocamos mais o nosso ministério, a nossa família, Senhor, o nosso trabalho à frente de Ti. Senhor, nós colocamos as nossas prioridades, Senhor, que muitas vezes são tantas, à frente de Ti, Senhor.
Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Que nós possamos, Senhor, chegar nessa compreensão e dizer, Senhor, que Tu cresças, é necessário que Tu cresças, Senhor, e eu diminua, Senhor. É necessário, Deus, que eu me apegue a Ti de todo o coração, de todo o meu entendimento, Senhor. Que eu me apegue, Senhor, na Tua palavra, que eu me apegue, Senhor, a me achegar mais a Ti, para Te conhecer. E não permitir, Senhor, que o meu eu, a minha vontade, Senhor, passe à frente de Ti, à frente da Tua obra, Senhor. Que nós não queiramos ser, Senhor, o doador de todas as coisas, mas sim entendermos, Senhor, que Tu és o Salvador, Tu és o Redentor, Senhor. Aleluia, Deus. Nós te pedimos, Pai, nessa noite. Senhor, que eu veja, Senhor, somente a Ti, Senhor, em todas as coisas, na minha vida, Senhor, do meu interior. Que eu seja, Senhor, somente satisfeito com a Tua presença e nada mais, Senhor, e nada mais, Senhor. Pequeno sou, tão frágil, indefeso e carente de um cuidar. Um pecador, levado a viver por mim mesmo e tropeçar. Perto de Ti eu reconheço o quanto eu Te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em Ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu. Perto assim eternamente quero estar, que seja bem mais de Ti e menos de mim, que cresças eu diminua, sempre mais de Ti, menos de mim, grandioso Deus. Ó, toma-me com tudo que sou, traz-me pra mais perto, Pai. Pois vale mais um dia junto a Ti do que 1000 em qualquer lugar. Perto de Ti eu reconheço o quanto eu Te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em Ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu. Perto assim eternamente quero estar, que seja bem mais de Ti e menos de mim, que cresças eu diminua, sempre mais de Ti e menos de mim, grandioso Deus. Ó, toma-me com tudo que sou, traz-me pra mais perto, Pai. Pois vale mais um dia junto a Ti do que 1000 em qualquer lugar.
Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu. Perto assim eternamente quero estar, que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças e eu diminua, sempre mais de ti, menos de mim, grandioso Deus. Você pode se levantar nesse momento e fazer a sua oração nesse momento. Eu acredito que o Senhor, como falou ao seu coração nessa noite, com essa palavra, que assim como aconteceu com João Batista, você, Pai, você quer dizer nessa noite que o Senhor cresça e eu diminua, que você quer se lembrar disso em todos os momentos da sua vida. Bem mais de ti, menos de mim, 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 que ele cresça, eu diminua, que ele cresça, eu diminua, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu. Perto assim eternamente quero estar, que seja bem mais de ti, menos de mim, que cresças e eu diminua, sempre mais de ti, menos de mim, grandioso Deus. Bem mais de ti, menos de mim, 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 que ele cresça, diminua, que ele cresça e eu diminua, que ele cresça, eu diminua, que ele cresça, eu diminua, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu. Perto assim eternamente quero estar, que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua, sempre mais de ti, menos de mim, grandioso Deus, pois grandioso és, Deus. Tu és a torre forte, Rei. Perto assim eternamente quero estar, e menos de mim, grandioso, pois grandioso és, bem maior que o que possa me abalar.
perto assim, que seja bem mais de ti. No ar, Deus, bem mais de ti, 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 menos de mim, bem mais de ti, menos de mim, bem mais de ti, menos de mim. Pela última vez. Pois grandioso és. Tu és a torre forte, Rei. Perto assim eternamente quero estar. Menos de mim, que cresças eu diminua. Sempre mais de ti, menos de mim, grandioso Deus. Grandioso Deus. Grandioso Deus. Diga para quem está do seu lado que o Senhor seja grande em sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, que essa palavra fique sobre o seu coração, sobre a sua mente durante essa semana, na sua vida. E que você seja abençoado nessa noite em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor, amém? Não precisa tirar as cadeiras, amém.